compartilhar nessa noite uma palavra com você, que está em Gênesis, no capítulo 2, livro de Gênesis, capítulo 2. Essa mensagem está fresquinha, eu a preguei no domingo passado na nossa igreja, e uma mensagem que, inclusive, alguns irmãos pediram que eu a repetisse, tamanho o impacto, a bênção que ela representou na vida de muitas pessoas. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu vou pedir que você leia comigo, vamos ler em alta voz. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite possa ministrar aos nossos corações. Não queremos apenas ouvi-la, Senhor, para retê-la na nossa mente de forma intelectual. Nós queremos, Pai, que ela esteja guardando, protegendo e suprindo as necessidades da nossa alma. Assunto que será, ó Deus, o foco da nossa atenção nessa noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre saúde emocional, sobre a saúde da alma. Esse texto é a primeira vez que a palavra alma aparece na palavra de Deus. O homem passou a ser alma vivente. Se você observar a criação de Deus aí no Gênesis, você vai ver que Deus criou os luminares, que Deus criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os animais, Ele estabeleceu com a sua palavra que crescesse a relva do campo e as árvores. Mas quando chegou no momento de formar o homem, a palavra de Deus faz de uma maneira muito singular. Deus pega do pó da terra, forma o homem, Ele não diz simplesmente apareça, mas Ele faz algo que Ele não fez com os animais. Porque quando Deus criou os animais simplesmente apareceram na face da terra. Mas o homem não, Deus lhe soprou nas narinas e fez com que ele se transformasse em alma vivente. E tem muita gente cristã hoje, que ainda não tem bem definido no seu coração, na sua mente, no seu interior, que nós somos um ser biológico, que é a nossa parte material, física, humana. Nós somos um ser psíquico, ou seja, emocional, alma, e um ser espiritual. E essas três áreas, que nos assemelham também à Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que o homem seja um ser completo, em corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós damos atenção especial ao nosso corpo, porque é a parte física que nós estamos convivendo com ela todo dia. Como cristãos, nós estamos buscando também o suprimento espiritual, que é a nossa ligação com Deus. Mas o assunto da alma, queridos, aí a gente acha que é uma consequência. Se eu cuidar bem do meu corpo, se eu tiver um bom relacionamento com Deus, a alma é uma consequência. E às vezes a gente erra justamente aí, porque nós precisamos cuidar da nossa alma. Essas três áreas da existência humana precisam ser cuidadas e supridas adequadamente. E não adianta você simplesmente dizer, mas eu já sou evangélico, eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu estou indo à igreja. Querido, há uma necessidade que nós precisamos suprir na nossa alma e que nós não podemos ignorar, achar que isso vai ser no piloto automático que vamos conseguir. Deus nos criou, querido, para nós vivermos em comunhão com Ele.
Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. E enquanto isso acontecia, a relação do homem com Deus, as coisas caminharam bem. Mas quando essa relação foi cortada por causa do pecado, começou uma série de problemas, uma série de circunstâncias que atrapalharam o bom andamento das coisas. E aí você começa a ver que Adão começou a ter problemas, Eva passou a ter problemas, e Deus, olha, agora você vai ter o seu filho com dores de parto e tal. A terra que produzia só fruto, coisa boa para se comer, agora também ia produzir cardos e abrolhos, é o que diz lá em Gênesis, por causa do pecado do homem. E desde então que isso começou a acontecer, começou a vir também na aba os problemas da alma do ser humano. Eu quero, por exemplo, trazer à sua memória o que aconteceu entre Caim e Abel. Né? Num belo dia, os dois filhos de Adão e Eva foram levar uma oferta para Deus. Né? E a palavra de Deus diz que Abel ofereceu da gordura do seu rebanho, que ele era um criador de ovelhas, né? Mas Abel, que era agricultor, ele ofereceu o fruto da terra, ou seja, cada um trouxe a sua oferta. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel, né, e não se agradou da oferta de Caim. Alguns intérpretes, né, bíblicos, alguns teólogos dizem que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque era apenas o fruto da terra, e se agradou da oferta de Abel, porque ele oferecera uma oferta viva, de sacrifício vivo, né? Que era um animal. Mas não é bem isso que aconteceu ali. O que aconteceu é que o texto diz que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura deste, ao passo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que significa primícia? Significa que quando Abel foi separar a oferta dele, ele não pegou assim aquela ovelhazinha mais feiozinha, aquela mais mirradinha, aquela mais esquisitinha. Não. Ele foi lá no seu rebanho e disse: qual é a melhor ovelha que eu tenho? A melhor ovelha que eu tenho é essa aqui, pois é justamente essa que eu vou oferecer em oferta ao meu Deus. Ao passo que Caim passou lá na terra, deu uma olhada em qualquer coisa assim, arrancou e levou. Né? Então, querido, sempre que a gente faz alguma coisa para Deus, nós temos que aprender como cristãos o seguinte: não é a coisa em si, né? Não é nem o valor financeiro, monetário, não. É o que significa aquilo para a nossa vida que nós estamos apresentando diante de Deus. Tanto é que uma certa vez, Jesus estava lá no templo e viu o momento da oferta, né? E homens estavam colocando ali vultosas somas em dinheiro como oferta. Vende lá uma viúva pobre e coloca apenas uma moeda. E Jesus disse: olha, aquela mulher deu a maior oferta dessa ocasião. Os seus discípulos disseram: não pode. Eu estou vendo ali que tem gente botando muito mais dinheiro do que ela no gasofilaço. Aí Jesus diz: olha, mas eles estão dando das sobras. Ela deu tudo que possuía. Então essa oferta tem um significado para Deus. E justamente foi isso que aconteceu com a oferta de Abel. Ele trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Então, houve um momento que Deus não se agradou. Mas ali naquele momento aconteceu uma situação, irmãos, que eu quero aqui transformar numa forma da gente poder entender como que uma alma fica doente. Como é que a gente adoece a nossa alma? A palavra de Deus diz que os olhos são as janelas da alma, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? É um ditado popular. Mas diz também que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Tem gente que consegue olhar para alguma coisa e ver sempre algo bom. E tem gente que olha para essa mesma coisa e consegue ver tudo de errado. Só consegue ver o que está de errado ali. Normalmente são pessoas doentes da alma. E foi justamente o que aconteceu com Caim naquele dia, que o Senhor não se agradou da sua oferta. O que Caim tinha que fazer? Ele tinha que procurar, ele estava em comunhão com Deus todos os dias, né?
Aquela comunhão acontecia porque Adão e Eva tinham essa comunhão diária com Deus. E ensinaram isso aos seus filhos, né? Tanto é que eles estavam levando uma oferta para o Senhor. Mas, no entanto, o que fez Caim? Ele sabia que Deus não gostou da oferta dele, ele se fechou. E ele passou a ficar com raiva do irmão. Irmão, eu pergunto a você, o que Abel tinha a ver com a oferta que Caim ofereceu e que não se agradou o Senhor? Nada. Abel era culpado de Deus não ter aceitado a oferta do seu irmão, de Caim? De não ter se agradado dessa oferta? Não, irmão, Abel não era culpado. Mas sempre que alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente tem o péssimo hábito, às vezes, de achar um culpado. Quem é o culpado? Não deu certo porque alguém amassou meu cano. Não deu certo porque alguém me atrapalhou. Quem foi que me atrapalhou? Irmãos, se Caim tivesse buscado o Senhor para conversar com ele, Deus teria falado para ele: Caim, eu não me agradei da sua oferta, porque você não ofereceu o que você tinha de melhor. Você ofereceu uma oferta, como diz o texto, né? Ao passo que o seu irmão, ele fez a coisa certa, mas o que ele fez de certo não torna você pior do que ele. Irmãos, nós temos um defeito, deixamos entrar coisas na nossa alma, começamos a respirar ameaças e sentimentos dentro do nosso coração contra outras pessoas. Às vezes as pessoas nem sabem que nós estamos curtindo isso dentro do nosso coração. E ali, antes que alguma coisa ruim acontecesse, Deus falou para Caim: Caim, se você proceder bem, Caim, é certo que você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti, Caim, dominar esse desejo ruim que está dentro do seu coração. Deus já sabia que ele estava com um desejo ruim a respeito do seu irmão. E foi o que ele fez? Ele matou o irmão. Num belo dia lá, numa situação que ele achou propícia, ele agrediu o irmão e o matou com as suas próprias mãos. Querido, uma enfermidade na alma que não foi tratada, que não foi confessada, transformou num ódio. E houve o primeiro homicídio na terra, ou seja, um irmão matou o seu próprio irmão. Irmãos, o que nós temos hoje de pessoas com problemas emocionais seríssimos. O que nós temos pessoas hoje, cristãs, que conhecem a palavra de Deus, mas que estão agasalhando no seu coração sentimentos ruins. Sentimento de inferioridade: eu sou o patinho feio lá de casa. Tá? Sentimento de mágoa: fulano não podia ter feito isso comigo. Sentimento de decepção, frustração: eu não merecia que alguém fizesse isso comigo. Tá? E aí nós começamos a remoer esses sentimentos dentro de nós. E o crente que tinha tudo para ter uma vida abençoada, começa a viver uma vida atormentada. Tem muito marido que elege a sua esposa como problema na sua vida. Esposa que elege o marido como problema na sua vida. Filhos que estão elegendo os pais: não, os meus pais não me deixam fazer nada, me proíbem tudo, e começa a truncar um relacionamento, enquanto lá no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, o último versículo da Bíblia, que diz que Jesus viria para que pudesse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não tivesse que ferir a terra com maldição. Por que acontece essa maldição? Acontece, sabe por quê, querido? Porque a gente agasalha no nosso coração um sentimento ruim. E aí vem para a igreja e diz: Jesus, por que minha vida não anda? Por que a coisa, eu não me sinto bem, eu não tenho alegria, eu não sinto paz? O que está acontecendo, querido? Enfermidades na alma. Enfermidades na alma. Nós oramos e cremos que Deus cura até câncer. Nós oramos e vemos pessoas curadas de AIDS. Nós temos pessoa curada de AIDS lá em Culubandê, querido. E chegou na igreja soro positivo, cujo cônjuge morreu de AIDS. E já tem isso mais de 15 anos, e a pessoa está mais do que viva e não tem problema de nada mais.
numa época que não tinha os remédios que tem hoje, e que na época a AIDS era uma sentença de morte. Mas se a gente crê que Deus faz tudo isso, por que a gente tem dificuldade de permitir que o Espírito Santo de Deus atue na nossa alma? Porque nós começamos a agasalhar sentimentos que atrapalham a ação de Deus na nossa vida. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Esse primeiro vida que ele falou, tenham vida, ele estava falando de vida eterna. Ele estava falando de nos tirar da morte eterna por causa do pecado e através do sacrifício de Jesus, na nossa comunhão com Ele, através dessa comunhão somos religados a Deus e aí temos vida eterna. Mas por que ele falou duas vidas? Tenham vida e a tenham em abundância. Porque ele estava falando da vida que a gente vive aqui. Tem gente que vai para o céu, vai passar uma eternidade com Jesus, mas vai viver uma vida miserável nessa terra aqui. Por quê? Porque é doente da alma. Quantas pessoas eu tenho ao longo do meu ministério percebido, atendido? Hoje a gente tem estabelecido uma parceria, até inclusive com alguns psicólogos. Tem crente que acha que é pecado consultar um psicólogo. Não, eu tenho Jesus, não preciso de psicólogo. Quem disse que não precisa, querido? É um profissional que trata com o assunto da alma. É lógico que você vai procurar um psicólogo cristão, um servo de Deus. Não vá num psicólogo ímpio, porque ele vai te dar conselhos segundo o coração do ímpio. Né? Ele vai te tratar segundo Freud, e ponto. Mas o psicólogo cristão, ele consegue entender a alma do homem melhor, porque ele conhece a palavra de Deus. Eu tenho indicado, nós temos lá na igreja 3 irmãs que trabalham com psicologia, e o consultório delas está cheio, né? Por um preço bem abaixo, porque a gente dá tudo para elas, para que elas não tenham que cobrar caro. Elas não pagam sala, não pagam luz, não pagam limpeza, não pagam condomínio, não pagam nada. A despesa delas é 0. E eu peço a elas, eu quero um preço bem baratinho para vocês abençoarem a vida do povo de Deus e dos de fora, que estão indo lá procurar. Mas tenho estabelecido também parceria com psicólogos que trabalham com casais, terapia de casal. Agora mesmo, eu e minha esposa estamos fazendo um curso em Teresópolis, que a gente vai lá no final de semana, a cada 2 meses, e a gente fica 2 dias, irmãos, sentado de manhã até de noite, ouvindo justamente o quê? Psicólogos e terapeutas cristãos, sobre ajudar casais cristãos que estão com problema na sua convivência conjugal. E a gente vai descobrir que o problema é o quê? A alma. O problema está na alma, irmãos. É crente, conhece a Bíblia, tem Jesus no coração, mas a alma está doente. Problemas que não foram resolvidos. A palavra de Deus fala sobre úlceras não espremidas e não atadas e não amolecidas com óleo. A palavra de Deus fala sobre isso. Gente que tem lá dentro do seu coração uma coisa inflamada, sabe, na sua alma, e que você sabe que como uma inflamação no nosso corpo, né? Um furúnculo, por exemplo, enquanto você não espremer e não tirar toda aquela sujeira, toda aquela inflamação para fora, não fica curado, né? Então tem que fazer às vezes até uma cirurgia, rasgar, tirar aquilo tudo, limpar, aí no dia seguinte a coisa já está melhor. E tem gente hoje com Jesus no coração, mas com a alma enferma, com problemas sérios. Pecado que às vezes nos separa de Deus e que causa uma bagunça no nosso emocional. Quantos cristãos hoje carregando fardos de pecados não confessados? Tiago fala lá na sua epístola, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Ele está falando de quê? De cura de uma dor de cabeça? Pode até ser. Tem gente que por causa de pecado e doença na alma, tem enfermidade no seu corpo físico. São coisas que nunca curam, porque quando vem a cura da alma, vem a cura do corpo. Mas eu percebo que há pessoas que estão enfermas na alma, e não podiam nem deveriam estar, porque conhece a palavra de Deus. O que está faltando? Está faltando entender que enquanto nós não abrirmos o nosso coração para Deus, as coisas simplesmente não vão acontecer. Salomão,
que foi o homem mais sábio que Deus já fez andar na face da terra. E Deus disse que depois dele não haveria nenhum homem como ele, com tamanha sabedoria. Salomão disse o seguinte: de tudo que tens a guardar, guarda o quê? O teu, porque do coração procede o quê? As fontes da vida. Provérbios 4, 23. De tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração é que provém a fonte da vida. Irmãos, coração contaminado é alma contaminada. Não tem jeito, nada resolve. Eu vou falar aqui de alguma coisa que você já deve ter vivido isso com alguém. Quando alguém tem o coração contaminado contra você, de repente alguém chegou lá, fez uma fofoca, falou alguma coisa e a pessoa contaminou o coração contra você. Você pode fazer tudo para agradar essa pessoa. Você pode chamar ela de linda, maravilhosa, bonita, carregar no colo, ajudar. Ela está com o coração contaminado, não vai resolver. Você faz 10 coisas boas, ela vai conseguir enxergar dentro dessas 10 coisas boas, uma que não é tão boa, estava mais ou menos, e porque estava mais ou menos, é porque você não gosta dela. Coração contaminado. Você não consegue agradar uma pessoa de coração contaminado. Você pode fazer o que for, nada vai ficar bom. Sempre que houver alguma coisa, ele vai olhar o lado negro, o lado difícil, o lado complicado daquela pessoa. Irmãos, e tem muito crente hoje assim, coração contaminado, alma contaminada. Mas está na igreja levantando a mão, louvando a Deus, dizendo: Jesus, me abençoa. E o Senhor Jesus está dizendo: como eu gostaria de te abençoar. Mas eu preciso primeiro trabalhar no seu coração, na sua alma, que é a sede das emoções. Se eu trabalhar aí, o restante vai ficar totalmente modificado. Por isso que a palavra de Deus diz que quem é crente de verdade, Deus nos dá um coração novo. Porei dentre vós um coração novo. Significa que uma alma nova. Colocarei dentre vós um coração de carne. Vou tirar o coração de pedra que você tem. A alma petrificada, irmãos. E é o que nós temos visto hoje. Muita gente com a alma petrificada. Marmorizada. Que não consegue nem enxergar as promessas de Deus. Por quê? Porque o mundo para essa pessoa, ele está sempre cinza. Sempre sem cor. E aí você fica pensando: meu Deus, como tem gente assim às vezes, que podia ter um casamento abençoado e não consegue ter. Tá? Você vê na experiência, por exemplo, de Davi, Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia. Se você puder abrir comigo, Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me o quê? A alma. Refrigério para a alma, irmãos. Davi viveu momentos muito difíceis. Muito difíceis. Quem conhece a história de Davi sabe aquele período, que não foi um periodinho não, foi um período longo, em que Saul começou a ficar com inveja de Davi, permitiu que a sua alma fosse contaminada contra Davi, e começou a achar que Davi era um concorrente dele. E começou a perseguir Davi para matá-lo mesmo. Pegou uma parte do seu exército, os melhores homens que ele tinha, e disse: olha, vocês não vão descansar enquanto vocês não matarem Davi, não trouxerem ele morto para mim. Aí você pode imaginar, de cidade em cidade, onde Davi ia se escondendo, o exército de Saul ia atrás, e ele não tinha um minuto sequer de descanso. Mas esse homem vai e diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Aí você pensa: meu Deus, como que Davi pode escrever essas palavras, vivendo aquilo que ele estava vivendo? Perseguido, acusado, caluniado. E
um grupo de pessoas querendo lhe matar. A prova de que Davi tinha uma alma tratada por Deus foi que, depois de muito tempo, quando Saul o estava perseguindo, e nesse dia o próprio Saul estava junto com o seu exército, ele entrou numa caverna para aliviar o seu ventre, e dentro da caverna estava Davi e os seus homens, porque havia um grupo de homens que estavam com Davi. Quando Saul entrou naquela caverna, aqueles homens que estavam com Davi disseram: rapaz, olha o que Deus fez. Deus colocou na sua mão seu pior inimigo, o homem que está querendo te matar. Isso é coisa de Deus. Liquida essa fatura, rapaz. Mata ele, pronto, acabou o teu problema, você não tem mais problema. Davi se levantou e disse aos seus homens: ninguém toca nesse homem. Se alguém tocar nesse homem, vai arrumar um problema comigo. Porque esse homem é ungido do Senhor. Querido, se Davi não tivesse uma alma liberta, curada, transformada por Deus, ele tinha feito a coisa que todos os seus homens queriam que ele fizesse. Ele tinha matado Saul ali. Ele teve a oportunidade de fazê-lo e não fez. E não foi só uma vez não, querido. Porque quando Saul o alvejou com uma lança e ele se desviou, e a lança encravou na parede onde ele estava, ele podia ter tirado aquela lança e jogado de volta. Mas ele preferiu correr, sair dali e não guerrear contra Saul. No meio daquela perseguição, Davi também diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Irmãos, quando a gente tem uma alma tratada por Jesus, a gente tem uma vida diferente. A gente tem uma vida que a gente crê no livramento de Deus, na bênção de Deus. Você passa a entender que para você ser abençoado, o seu irmão não precisa ser amaldiçoado. Para que você se dê bem, o seu irmão não tem que se dar mal. Tem gente que acha que não, eu só vou me dar bem o dia que fulano se der mal. Tem gente que tem prazer de ver o outro na pior. Crente. Irmãos, aqui entre nós, quem aqui já ouviu um desses hinos que de vez em quando toca na rádio aí, que mais parece um hino de vingança, né? Quem me viu por baixo, agora vai me ver por cima, e vai ver que o meu Deus é grande e tal. Aí você começa a analisar a letra daquele hino, é um hino de vingança. A palavra de Deus não fala sobre isso. Irmãos, hoje tem muito crente orando para Deus fazer aquilo que Deus não vai fazer. Para Deus fazer vingança. Uma coisa é a justiça de Deus. E a palavra de Deus diz que a nossa raiva, o nosso ódio não produz a justiça de Deus. Porque tem gente que acha que se eu odiar fulano, como Deus me ama, Deus vai odiar ele também. Engano seu, querido. Deus te ama, mas ama ele também. Tá? Eu já vi gente crente agasalhando no coração um sentimento de mágoa, de ressentimento, como que dizendo assim: eu não vou perdoar, porque enquanto eu não perdoar, Deus não vai perdoar ele. Muitas vezes a pessoa já está há muitos anos perdoada por Deus e o crente é que está na pior. E aquela pessoa que fica ali guardando aquela mágoa que fica na pior. E, querido, se aquela pessoa já se reconciliou com Deus, já se quebrantou diante de Deus, já pediu perdão a Deus, já não tem mais nada no coração dela, quem está com problema é quem está com problema com ela. Mas tem gente que acha, não, se eu não gostar de fulano, Deus gosta de mim, então não vai gostar dele. Você já sentiu-se assim, às vezes, alguém tentar influenciar você, né, contra uma pessoa, e a pessoa que você que faz isso com você, ela te ama, né? E ela acha o seguinte: se eu não perdoar fulano, então meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha que gosta de mim também tem que odiar essa pessoa. Querido, quem entra nessa vai passar a odiar por tabela. Por que você não gosta de fulano? Não gosto de fulano porque ele aprontou uma com ciclano que é meu amigo. Irmão, você não tem que comprar o ódio do outro porque você é amigo dele.
Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com a alma tão doente quanto a dele. É isso que vai acontecer. Eu já tive que algumas vezes dizer assim, irmão, eu te amo, mas em nome de Jesus, eu não vou comprar essa briga sua, não. Por quê? Porque vai ficar nós dois no mesmo problema. Nós temos que dar um jeito de resolver essa situação. Nós precisamos dar um jeito de nos aproximar. Você quer que eu ajude? Quer que eu seja um interlocutor? Quer que eu marque um encontro para a gente conversar, para ver se a gente acerta isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que fala assim, mata, o outro diz assim, esgana. Tá? Um fala, ele não vale nada, aí vem o outro, eu também concordo, e às vezes nem conhece a pessoa direito. Nós precisamos, querido, de entender que se Deus não trabalhar na nossa alma, nós podemos ser bons crentes na igreja, mas vamos ter uma vida miserável. Por isso Davi dizia, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Irmãos, não adianta você vir na igreja se você não sai daqui com a sua alma refrigerada. Tem gente que tem problema desde a infância, vai carregando o problema toda a vida e não resolve. Deus fez uma promessa para a vida de Sansão no ventre da sua mãe. A sua mãe fez um voto a Deus e disse, meu filho vai ser consagrado ao Senhor desde o ventre. Ela fez o que na época era chamado de voto do nazireado. Aquele menino que nascesse seria nazireu. Sobre ele não passaria a navalha na sua cabeça. Né? Foi um voto que a mãe dele fez a Deus. Esse menino cresceu e ao invés dele entender o chamado de Deus para a vida dele, ele começou a rejeitar aquele chamado. Então ele começou a fazer tudo o contrário. Quando chegou a se tornar um homem adulto, né, um jovem ainda, mas já adulto, ele procurou o pai dele e disse, pai, eu quero me casar com uma filisteia. O pai dele disse, meu filho, você vai casar com uma filisteia, a palavra de Deus nos diz, Moisés passou na sua lei para nós, que o povo de Deus, o povo de Israel, tem que buscar casar entre si. Por quê? Porque você vai casar com uma adoradora de Deus estranho. Os filisteus são inimigos do povo de Israel, você vai casar com uma inimiga. Palavra de Sansão para o seu pai. Pai, se não for essa, eu não quero outra, porque só dessa eu me agrado. O pai insistiu com ele, disse, filho, no meio do nosso povo tem moças bonitas, tem moças lindas. Todas elas queriam namorar com Sansão, sabe por quê? Ele era forte, ele era bonito. Tá? Ele era um homem com uma força fora do comum. As moças se encantavam com ele, mas ele disse, não, eu não quero nenhuma delas, eu só quero essa filisteia aí. Pois o pai, não tendo como opor-lhe ao desejo, foi lá, pediu a mão da moça, que era assim que era feita, né? O pai da moça falava, o pai do rapaz falava com o pai da moça, combinaram lá o dote e tal, marcaram a festa do casamento, e no dia do casamento, Sansão propôs um enigma, no meio da festa. E combinou um prêmio para quem acertasse, para quem decifrasse o enigma. Os inimigos viram que não conseguiam decifrar-lhe o enigma, foram para a mulher dele, a noiva, disse, olha, Sansão propôs um enigma, nós vamos ter que pagar, porque nós não vamos adivinhar o que é, não vamos decifrar, mas você sabe que ele já deve ter falado com você. Ela foi até ele, pediu que ele decifrasse qual era o enigma, ele decifrou e ela contou para os inimigos de Sansão. Vendeu ele no dia do casamento. Você pode imaginar que esse casamento já começou bem, né? Eles foram para a lua de mel, com o Sansão sabendo que a esposa dele vendeu ele para os inimigos. Mas o que o pai havia falado? Filho, não vai casar com uma moça que é de um exército do nosso inimigo. Irmãos, quanta gente hoje começa um casamento sem orientação dos pais? Quanta gente hoje está iniciando um relacionamento de casamento fora da visão de Deus, não pede direção a Deus, não ora. Aí o casamento já começa truncado, já começa com problemas dentro da alma, e aí vai dar ruim. E é o que deu. Lá na frente, Sansão não convivendo mais com essa mulher, não tinha mais vontade de conviver com ela, o que ele fez? Ele foi procurar uma prostituta.
E ali que a coisa desandou de vez. Porque procurando aquela prostituta, já com a sua alma comprometida, mas ele confiava muito na sua força, né? Ele era um homem forte. Certa vez fecharam a cidade de Gaza, a cidade dos filisteus, com Sansão lá dentro. Fecharam as portas, agora vamos caçar ele aqui dentro até achar. E quando a gente achar, ele vai matar ele. Pois Sansão foi na direção das portas da cidade, arrancou uma das portas com a própria mão, botou nos ombros e saiu carregando. Era um homem com uma força nunca vista. E ele confiava nessa força. Sabe que a gente também é assim? Quando a gente tem Jesus no coração, a gente confia na nossa força e faz um monte de besteira. A gente acha que nada vai nos acontecer, porque afinal de contas eu sou crente. E às vezes nós começamos a fazer coisas que a palavra de Deus condena. Sansão foi ao encontro de uma prostituta. Por quê? Porque alguém foi ao rei dos filisteus e disse para ele, não tem como matar esse homem usando força humana. Não tem como. Não tem espada, não tem exército. Ele havia matado mais de 1000 homens com uma queixada de burro na mão. A arma que ele usou foi uma queixada de burro. Aí alguém deu uma ideia para o rei. Só tem um jeito de destruir esse homem. Tem que conquistar o seu coração. Tem que prender a sua alma. E isso é trabalho de mulher. Tem aí uma mulher muito bonita, que todo mundo se encanta com ela. Era uma prostituta. Botou Sansão no caminho dessa mulher. Botou essa mulher no caminho dele. Juízes 16. Depois de Josué, né? O livro de Juízes. Olha como é que é uma alma doente, como é que as coisas vão acontecendo. Olha, Juízes 16, versículo 15. Juízes 16, versículo 15. Então ela lhe disse, ela quem? Dalila, a prostituta. Ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o quê? O teu coração. Coração aqui é a alma, tá, queridos? Se não está comigo a tua alma. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele, o quê? O que está aí no texto da sua Bíblia? Uma impaciência de matar. Apoderou-se da alma de Sansão, uma impaciência de matar. Ali naquele momento ela conspirou, cativou e dominou a alma desse homem forte. E ele descobriu, e diz aqui, descobriu-lhe todo o coração, e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E ela esperou ele dormir, rapou-lhe o cabelo, cortou o seu cabelo, ele perdeu a força, foi dominado pelos soldados, teve os olhos vazados, colocaram ele num moinho de pedra, no lugar onde era colocado um boi, um jumento, e ele ficou ali rodando aquele moinho, dia e noite, e todo mundo zombando dele, porque ele agora estava sem força. Ele não sabia, mas diz o texto anteriormente, que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Irmãos, doença da alma produz cegueira. Você já viu gente cega? Que você conversa com a pessoa, mostra tudo para ele, ele não consegue enxergar? Você mostra a palavra, você abre a palavra, você mostra na Bíblia, meu querido está aqui, ele não consegue enxergar. Doença da alma produz aprisionamento, cadeia. Não é cadeia de ferro, de barra de ferro, não, cadeia da alma, preso na alma. Tem gente preso a dinheiro pela alma. Tem gente preso à prostituição pela alma. Tem gente preso a uma vida religiosa de aparência pela alma. Tem gente presa a pecado por causa da alma.
que está aprisionado. Tem gente aprisionado a um sentimento que está dentro da sua alma. Às vezes avareza, às vezes sentimento de mágoa, às vezes sentimento de superioridade, de orgulho, de vaidade. A alma está aprisionada. E se não houver uma intervenção de Deus na alma, para curar o coração, para restabelecer uma novidade de vida verdadeira, porque não é apenas o ser crente, o frequentar a igreja, o estar na igreja, não, queridos, é mais do que isso. É ter uma alma liberta, curada, restaurada. O diabo, querido, tem usado de toda sorte de artimanhas para seduzir e aprisionar a alma das pessoas. E isso tem acontecido também com o povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, querido, de muitas heresias. Você liga a sua televisão ou vê pela internet heresias assim destruidoras. Camarada fazendo, sabe, da palavra de Deus, comércio, vendendo objetos miraculosos e fazendo coisas extraordinárias. E ali está um povo que você diz, meu Deus, será que essa gente não está vendo isso? Será que eles não estão enxergando que isso aí é uma heresia? Saímos de uma condição passada de idólatras, que nos curvávamos perante imagens, e agora estamos na condição de idólatras de olhos miraculosos, lenços miraculosos, rosas miraculosas e um monte de outros objetos. Como que alguém fica nessa situação? Como que alguém se rende a uma idolatria dessa? A alma. A pessoa não tem um coração liberto diante de Deus e no desejo de conseguir algumas coisas, está disposto a fazer qualquer negócio. Quantas vidas no Brasil, mais no passado, hoje menos, mas muita gente se envolveu com macumbaria, fazendo trabalhos, despachos em cachoeiras, encruzilhadas e outros lugares piores como cemitério, desenterrando defunto. Por quê? Ele diz, como que um ser humano é levado a violar uma cova para tirar de lá restos mortais? Uma cova fétida, contaminada. Um sentimento na alma, uma alma aprisionada, achando que com aquilo vai conseguir alguma coisa para a sua vida. Vai conseguir um emprego melhor, vai conseguir aquela mulher, aquele homem que ela deseja, muitas vezes fora do casamento. Por que alguém faz isso? Uma alma aprisionada. E o diabo tem usado, querido, muitas heresias, por isso Paulo disse, não vos submetais ao novo jugo de escravidão. Deus nos chamou à liberdade. Então a gente vai sair de um jugo, de uma idolatria que a gente servia antes como católicos, e vamos entrar agora na idolatria dos objetos ungidos dos evangélicos. Se é que pode chamar isso de evangelho. A igreja hoje, queridos, está sendo varrida por esse tipo de coisa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submetais ao novo jugo de escravidão. Não é mandamento, não manipules isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Eu digo, mas isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Paulo falou aos Colossenses e é verdade. O que tem que haver é uma alma liberta. Por último, para fechar esse assunto, teria muito para falar, mas nós temos que respeitar o horário. Eu quero que você vá comigo em terceira carta do apóstolo João. Lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Judas, antes de Apocalipse, terceira epístola de João. Não tem nem capítulo, porque João, na terceira epístola, só tem versículos. Terceira epístola de João, no versículo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. João 1. Terceira João 1. O presbítero ao amado Gaio. O presbítero é João, né? O discípulo de Jesus, o discípulo amado. Ao amado Gaio, que era o seu filho na fé. A quem eu amo, na verdade.
Não é só amo de verdade, amo na verdade, né? Porque se ele sair da verdade, fica complicado. Às vezes, se amar pessoas que querem sair da verdade é um troço meio complicado. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero o quê? Ah, que interessante. Então quer dizer que João estava dizendo, Gaio, eu tenho orado a Deus por sua prosperidade, assim como tenha que ser próspera a tua alma. Irmão, nós estamos vivendo um século hoje que as pessoas não estão prosperando na alma, querem prosperar só no dinheiro, só nos bens materiais, só nas coisas que eles querem. A alma não, que negócio de prosperidade de alma? Não quero saber disso não, eu quero saber quanto de din-din eu vou ganhar, eu quero saber o que Deus vai fazer chover na minha horta. Querido, sem prosperidade na alma, a verdadeira prosperidade não vai acontecer na sua vida. A prosperidade de saúde, do corpo físico, a prosperidade da nossa comunhão com Deus, ela vai acontecer se você tiver uma alma liberta, curada, restaurada. Davi disse, ele refrigera a minha alma. Em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Eu sei que Saul está me perseguindo para matar, mas eu vou deitar e vou dormir. Que você possa ter esse sono, essa tranquilidade, essa alegria, essa paz na sua alma, querido. Alma liberta, vida liberta. Alma transformada, coração alegre. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você já pegou uma foto sua do tempo que você não conhecia Jesus e botou na frente de uma foto nova do tempo que Jesus transformou o seu coração e deu uma comparada? Já fez isso? Irmãos, é água para o vinho, né? Água para o vinho. Você vê um rosto formoso, às vezes não é a beleza só, né? Mas um rosto formoso, ele é fruto de uma alma transformada. Hoje, queridos, eu quero terminar esse culto dando oportunidade a você, de você abrir sua alma diante de Deus. Se você está carregando aí um sentimento, um ressentimento, uma ideia ruim, sabe, um negócio que está arranhando dentro de você, que te faz mal, sabe, um negócio que você já tinha que ter deixado na cruz há muito tempo, mas não fez isso ainda. Se isso está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, atrapalhando o seu relacionamento conjugal, atrapalhando o seu relacionamento com a família, com seus filhos, com o povo de Deus, irmãos, não carregue isso dentro de você. Ah, eu sou crente e vou para o céu. Muita gente que vai para o céu está com a alma sobrecarregada. Nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso emocional. Às vezes precisamos de confessar pecados. Nós temos um ministério lá na igreja de Colubandê de libertação. Tem sido uma bênção. Esse ministério tem ajudado pessoas a descarregar sua alma, sabe, falar, confessar para poder se livrar. E tem sido uma bênção. Pessoas que estão sendo libertas. E você vê no semblante da pessoa. Muda o semblante da pessoa. Fulano, o que você fez? Você está mais bonito, o que houve? Alma curada, alma restaurada, coração novo, aformoseia o rosto. E eu quero orar nessa noite, pedindo a Deus que te dê essa abertura para você dizer, Senhor, hoje é o dia de eu começar uma virada na minha vida. Não vai acabar tudo hoje aqui não, é um processo, né? Mas tem que ter um momento do começo. E eu quero orar porque esse começo vai começar agora. Se você quer nessa noite livrar-se de alguma coisa que está incomodando a sua alma, seja o que for, saia do seu lugar, venha ao altar. O altar tem um significado muito importante, sabe, querido? O altar não é só um lugar físico, não. O altar é um lugar onde você coloca tudo nas mãos do Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse ao altar nessa noite, mas não caminhasse de qualquer maneira, viesse aqui para dizer, Senhor, hoje eu vou deixar o que está incomodando a minha alma, hoje eu vou começar uma virada na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar, venha ao altar de Deus e deixa Deus operar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor.